A Bíblia diz, Números 23, 19, Deus não é homem nem filho do homem para que minta ou se arrependa. Então, se Ele te prometeu, Ele vai se cumprir a palavra dele na sua vida. Glória a Deus. Então eu aprendo aqui que o Senhor Jesus, no princípio, Ele começa a criar todas as coisas. Ele começa a colocar as coisas do jeito que Ele queria. E começa a implantar as coisas aqui. A Bíblia diz que agora a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então agora Ele começa ali a projetar as coisas através da palavra. Aqui eu já começo a ver uma autoridade de Deus, uma autoridade divina sobre a terra, agora que está começando a ser estabelecida. A Bíblia diz que agora, no sexto dia agora, Ele vai criar o homem e Ele vai dar autoridade sobre a vida do homem, para que o homem domine sobre todas as coisas, para que o homem comece, Deus, ali a dominar aquele jardim, por nome e ter autoridade sobre todas as coisas. Mas que nós vemos nos dias de hoje o homem se esquecendo da autoridade que ele tem, porque lá no princípio Deus entrega uma autoridade, Ele desce sobre a terra e entrega o poder nas suas mãos. Mas agora nós vivemos nos dias de hoje, num tempo de hoje, pastor, que essa autoridade é esquecida, porque toda autoridade que está sobre a minha vida, ela é de Deus. Nenhuma autoridade é dada ao homem se não for de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que certa vez o Senhor Jesus, Ele está sendo entregue ali, e Ele vai chegar ali diante do Sinédrio, e aquele homem vai indagar Ele, perguntando ali: por acaso você não sabe se eu tenho autoridade para mandar prender e soltar? E o próprio Jesus vai virar para ele e vai falar: nenhuma autoridade é dada se não for do Pai. Sabe que o Senhor está querendo ativar aqui hoje a autoridade que está sobre a sua vida? Glória a Deus. Porque no princípio Ele entregou uma autoridade sobre nós, mas a geração que se encontra hoje no meio do Evangelho é uma geração que está se esquecendo da autoridade que tem sobre a sua vida. A Bíblia diz que há princípios de Deus, e se eu começar aqui aí alguns princípios aqui, nós vamos entender que muitos hoje têm desviado dos princípios de Deus. Então por isso muitas das vezes nós não temos vivido aquilo que Deus projetou para nós, porque estamos saindo dos princípios, porque estamos saindo ali do chamado de Deus e queremos viver a nossa vontade. Mas vamos voltar para o texto aqui. A Bíblia diz que agora Deus começa a criar as coisas. Ele vai criar ali céus e terra, Ele vai criar o sol e a lua, Ele vai criar ali tudo ali, vai separar as águas, o mar, a terra, e Ele vai pôr os animais ali das espécies separadamente. E agora o homem tem uma autoridade sobre aquela terra. Agora a Bíblia diz que Adão está ali, ele está se dominando sobre as coisas ali, e o próprio Deus vai olhar para Adão e vai falar: não é bom que o homem fique só. Adão agora vai levantar ali, Deus vai levantar uma mulher da costela de Adão. Adão vai cair ali em sono, Deus vai arrancar uma costela, vai levantar uma ajudadora do lado dele. Agora tem um casal ali, agora tem uma família conduzindo aquele jardim debaixo da autoridade de Deus. Mas o interessante, o que me chama a atenção aqui, a Bíblia diz que todo cair da tarde, o próprio Deus descia ali no jardim. A Bíblia diz que o próprio Deus descia no jardim para ter uma comunhão com Adão e Eva. Sabe o que eu aprendo com isso? Nessa noite o próprio Deus desceu aqui para falar com você. Glória a Deus. Nessa noite o próprio Deus desceu aqui para ter uma comunhão com você. Porque talvez, muitas das vezes, no decorrer da semana, como o irmão disse aqui, é uma correria, a gente entra no serviço, sai mais tarde, e às vezes, muitas das vezes, a gente se esquece da comunhão com o Pai. Mas o interessante é que nós vamos entender aqui na frente, mesmo depois de Adão ter errado, o próprio Deus continua descendo no mesmo lugar. Então eu aprendo que a conduta de Deus não muda, a conduta de Deus continua o mesmo, os planos de Deus continuam o mesmo. A Bíblia diz que agora Adão e Eva estão conduzindo aquilo que Deus colocou na mão deles, aquele jardim, aquele paraíso. Eu posso imaginar aqui o próprio Deus descendo ali, tendo comunhão, perguntando a Adão e Eva o que eles fez naquele dia, ali contando as maravilhas ali. Aí eu vou trazer para nossas vidas
próprio Deus ele descia ali no jardim para ouvir Adão falar.